Querido, abra a palavra do Senhor comigo no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1 e o verso 2. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1 e do verso 2. Aleluias. Romanos, livro de Romanos, capítulo 12. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois Atos dos Apóstolos e logo a seguir Romanos. Capítulo 12, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero me apegar ao versículo 2, que fala de uma condição que deve ser assumida por todo aquele que professa a sua fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o texto fala de uma etapa que faz parte de uma decisão pessoal, de uma decisão que é intransferível, ou seja, você não pode transferi-la para ninguém. É você que tem que tomá-la, é você que tem que exercê-la. A primeira parte do versículo diz: e não vos conformeis com este século. Nós temos que ser totalmente inconformados em relação a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Seja grande, seja pequeno, seja bonito, seja feio, seja atraente ou não, tudo o que é contrário à vontade de Deus não pode de maneira alguma atrair a minha vida a ponto de me levar a me conformar com aquilo. Por quê, pastor? Querido, porque é contrário à vontade de Deus. E tudo o que é contrário à vontade de Deus não é bom para a nossa vida. Lembra da pregação que nós ministramos há um tempo atrás sobre a passagem do jovem rico, quando ele se aproximou de Jesus e disse para Jesus: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu assim para ele: por que me chamas bom? Bom, só há um que é Deus. Se Deus é bom, tudo o que é bom para a minha vida vem de Deus. E o que não vem de Deus não é bom. Por quê? Porque bom só é Deus. É muito óbvio, é muito clara a declaração de Jesus. Somente Deus é bom. Então, é de Deus que provém tudo aquilo que vai beneficiar a minha vida, que vai me abençoar, que vai me proteger, que vai me libertar, que vai trazer um acréscimo benéfico para a minha vida e para a minha família. Ou seja, o que não vem de Deus não serve para a minha vida. O que não provém de Deus não pode fazer parte do meu viver, não pode ter lugar no meu dia a dia, porque não é bom, porque é bom somente aquilo que vem de Deus. E não importa, querido, se é bonito, se é atrativo, se você não vê nada. Pastor, eu não vejo nada de mal. Pois é, mas vem de Deus? Não, então não é bom. Por quê, pastor? Porque Jesus falou que bom é somente Deus. Então, se não vem de Deus, não é bom. Diga assim para quem está do teu lado: é muito lógico, irmão. Se bom é somente Deus, o que não vem de Deus não é bom. Mas pastor, é bonito. Mas vem de Deus? Não. Se não vem de Deus, não é bom. Porque bom somente é Deus. Sempre. Se você analisar, a somatória de todos os acontecimentos vai ser levado a essa equação. Deus é bom. Jesus falou: somente Deus é bom. Então aquilo que não provém de Deus não pode ocupar um lugar de conformismo na minha vida. Essa é a primeira parte para que haja uma condição de vida que agrada a Deus. Ser inconformado em relação a tudo aquilo que o mundo prega, ensina e oferece, que é contrário à vontade de Deus. Eu não estou incentivando você a brigar com ninguém, mas eu estou incentivando você a assumir uma posição que realmente agrada a Deus.
Uma posição que realmente identifica você, não como um ser de outro planeta, mas alguém diferente. Alguém que foi mudado nos seus valores. Alguém que foi mudado em relação à sua consciência. Alguém que foi mudado em relação a tudo aquilo que te cerca e te rodeia. Depois que você conheceu a Deus, você não pode mais ser o mesmo. Depois que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode mais ser a mesma. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo relacionado a tudo que diz respeito a todas as áreas da tua vida, tudo agora é novo. E conversão é exatamente isso. Um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Isso é, na conotação mais simples da palavra, o que significa conversão. E o texto é bem claro: não se conforme. Não se conforme. E na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, você vai ter que não se conformar com aquilo que é prazeroso à nossa natureza humana e à nossa carne. Na maioria das vezes, você vai ter que não se conformar com aquilo que o mundo inteiro está conformado. Você muitas vezes é alguém que vai andar no sentido contrário da multidão. Eu não estou dizendo que você tem que ser alguém que vive uma vida excluída da sociedade que te cerca e te rodeia. Não, mas eu estou incentivando você a viver na sociedade como alguém que não pertence a ela. Alguém que vai embora, que vai morar no céu. Pergunta para quem está do teu lado: você vai ficar aqui ou vai morar no céu, irmão? Para onde que você vai? Eu vou morar no céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que viver uma vida de inconformismo. Não é de briga, não é de contenda, não é de desavença, não é de discussão, mas é de inconformismo com aquilo que Deus não aprova. E para conhecer aquilo que Deus não aprova, você precisa conhecer a Deus. Por isso que você tem que investir no teu relacionamento com Deus. Tem muita gente conformado com aquilo que Deus não se agrada, porque não conhece a Deus. Não conhece. E por que não conhece, pastor? Porque não investe na busca pelo conhecimento. Não investe. Porque se contenta com aquilo que muitas vezes é atrativo aos olhos humanos e à nossa carne. Porque uma das coisas que o diabo mais está interessado é que você não conheça a Deus. Porque ele sabe que se você conhecer a Deus, você vai conhecer a vontade dEle. E se você conhecer a vontade dEle, você vai perceber que a vontade dEle é o melhor para você. E se você conhecer que a vontade dEle é o melhor para você, você vai abrir mão de tudo o que contraria a vontade dEle. Então o diabo não quer que você conheça a Deus. Ele é o maior interessado em que você não conheça o Senhor. E muitas vezes nós nos conformamos com isso. Ah não, pastor, o que eu conheço de Deus está bom. Está bom nada, irmão. Está bom nada. Porque nós nunca vamos conhecer o suficiente a respeito de Deus. Nunca. Na palavra do Senhor, no livro de Oséias, no capítulo 6, no verso 3, a primeira parte do versículo diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecermos ao Senhor. A conjunção verbal aqui me ajuda aí, está no presente, né? Conhecer, conheçamos. É isso, Dani? Me ajuda. É isso mesmo. Conheçamos e prossigamos. Fala de um ato constante, de uma atitude permanente em busca de um envolvimento mais profundo com Deus. É dia a dia. Eu conheço Deus hoje de um jeito. Amanhã Ele pode se revelar a mim de uma outra maneira. Porque Deus é infinito em relação a tudo. Por isso que nós temos que investir no conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, e quando nós nos relacionamos de uma forma íntima com Ele, nós não nos conformamos com aquilo que é contrário à vontade dEle. Não se conforme. Existem coisas que não servem para a minha vida, e não servem para a tua vida, e não adianta tentar adaptar, irmão. Não adianta. O que eu vejo hoje em dia é um suposto cristianismo que tenta adaptar aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus em um estilo de vida que engana as pessoas.
Porque elas acham que não, pastor, ó, Deus, afinal de contas, pastor, né, o que importa é ser feliz. Ah, irmão, Deus quer que você seja feliz, claro, mas Deus sabe muito bem que fora da vontade dele não há felicidade. O que há é ilusão. É ilusão. Fora da vontade de Deus não existe felicidade. Um exemplo clássico disso é o que Jesus fala na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. O filho mais novo chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha parte da herança, que eu não quero mais viver na tua presença. Eu quero sair e eu quero ser feliz, pai, longe do Senhor. E a Bíblia fala que ele foi. E por um tempo, a herança que ele tinha foi suficiente para ele ter ao lado dele amigos, prazeres, delícias. Mas houve um determinado momento que a herança acabou. E aí o texto fala que ele foi abandonado pelos amigos, os prazeres se tornaram em amargura e as delícias se tornaram em tristezas. Ele foi lançado em um lugar de humilhação e ali, por misericórdia de Deus, ainda deu tempo dele cair em si. E voltou para a presença do Pai, só que antes de voltar ele pensou assim: eu não precisava ter passado por isso, né? Porque agora eu entendo, no meio da dor, que não existe felicidade longe da presença do Pai. O que existe é uma ilusão. Eu fui iludido, eu fui enganado. E eu vou voltar para a presença do meu Pai enquanto ainda há tempo. E quantos que não conseguem voltar? Que morrem no meio do caminho? Quantos, querido? Porque se conformaram com uma ilusão momentânea e temporária que os afastou da presença de Deus. E o conformismo começa com pequenas nuances, pequenas minúcias que são lançadas pelo inimigo na nossa vida. Eu vou falar de novo. Existem coisas que não têm nada a ver com a sua vida. E eu sei que elas são interessantes e são atraentes, porque o tentador não vai nos tentar oferecendo para nós algo que não seja interessante. As pessoas dizem assim, ó: pastor, no mundo lá fora não tem nada de bom. Tem sim, querido, tem. Oh, se tem. Tem muitos prazeres, delícias, mas tudo isso para a carne, para a natureza humana. E tudo o que tem lá fora de pecado, momentaneamente delicioso, conduz a um fim trágico e destrutivo. Mas tem muita coisa atraente lá fora. Por isso que eu digo para você não se conformar. Porque se você se conformar, você vai ser atraído, enredado, escravizado, aprisionado, por ter se conformado com um pequeno detalhe. Os detalhes não é a grandeza das circunstâncias que nos atraem, são os pequenos detalhes. Você sabia disso? Quando um copo d'água começa a ser cheio, ele não se encheu de uma vez. Houve um momento em que a primeira gota caiu dentro dele. E desde a primeira gota, ele já começou a ser cheio. Não se conforme com aquilo que Deus não aprova. Não importa o tamanho, a proporção. Procure compreender se aquilo que você está trazendo para a tua vida e para o teu viver está de acordo com a vontade de Deus. Na palavra do Senhor, no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 6, e no mesmo livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 10, há uma declaração de Deus muito clara. E quando Deus faz uma declaração em que Ele repete ela 2 vezes na Bíblia, e ainda no mesmo livro, é porque aquilo é muito importante. 1 aos Coríntios capítulo 6, Paulo vai dizer assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No capítulo 10, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam.
Ele está falando, não, você pode fazer o que você quiser, mas não convém. Pastor, eu posso beber bebida alcoólica? Pode. Mas não convém, porque não vai edificar a tua vida espiritual em nada. Mas hoje em dia, há um estilo de pregação no meio das igrejas, que diz que é normal crente estar envolvido com bebida alcoólica. Meu irmão, isso é coisa do diabo. Eu tenho um estudo montado, e se você quiser, eu vou até imprimir, colocar em folhas de papel sulfite, vou montar um estudo, vou grampear bonitinho, e vou deixar aqui, ó. Quem quiser, está aqui, ó, com base bíblica, mostrando desde o Velho Testamento até o Antigo Testamento, o Novo Testamento, perdão, que Deus não aprova envolvimento com bebida alcoólica, irmão. Deus não tem nada a ver com a invenção da bebida alcoólica. Não foi Deus que inventou. E hoje em dia, uma grande parte dos cristãos acha que é normal. Não, não tem problema não, pastor. Não tem problema para quem? Para mim, que sou servo, ou para Deus, que é o Senhor? Eu preciso consultar a vontade dEle, para não me conformar com aquilo que Ele não aprova. E até hoje eu não... E tem gente que diz assim, pastor, mas tem pastor que bebe. Então, Jesus bebia? Jesus bebia? Aí vão usar para mim o texto que fala da transformação da água em vinho. Pois é, querido, a água foi transformada em um vinho não fermentado, não alcoólico. Um vinho que era o puro suco de uva. A Bíblia fala, e eu tenho estudo. Se você quiser eu te mostro. Agora mostra para mim, na Bíblia, aonde Deus aprova o envolvimento. Se você me mostrar, eu bebo com você. Me mostra que eu bebo junto com você. Me mostra. E eu mostro para você, com base bíblica, que Deus não tem nada a ver com bebida alcoólica. O vinho que ele transformou em Canaã da Galileia foi um vinho não fermentado, não passou pelo processo de fermentação. Era um vinho que não tinha, era o puro, a Bíblia fala sobre o puro suco da uva e fala sobre o vinho fermentado. E desde o tempo da Páscoa, irmão, Jesus, Deus, não aprovava o que era fermentado, levedado. Ele não aprovava. Então tem muita gente distorcendo o que a palavra de Deus ensina para ter uma justificativa para se envolver com aquilo que Deus não aprova. Mas tem pastor que bebe, então. E tem pastor que vai para o inferno. Mas tem pastor que toma, pastor, só um pouquinho, então, e vai. Por causa de um pouquinho vai para o inferno. Eu não tomo, não bebo, e recomendo a você, não beba também, querido. Não beba. É a minha recomendação como bispo e como pastor desse ministério. Você pode até não gostar, tem gente que não gosta, mas eu tenho que falar a verdade para você. Não beba não. Não beba. Porque é pecado aos olhos de Deus. Pode não ser aos olhos da sociedade, mas é aos olhos de Deus. E eu não tenho compromisso com a sociedade, eu tenho compromisso com Deus. Por isso que eu prego a verdade dele. Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme com nada. Não se conforme com acessos à internet, com sites cujo conteúdo não tem nada a ver com a vontade de Deus. Não se conforma, não. Não se conforma com falatórios inúteis, com fofoca. Quando alguém estiver falando mal de você, faz que nem eu fiz uma vez na igreja. Eu não vou falar o nome, mas é lá. Eu não vou falar por uma questão de... Um irmãozinho chegou perto de mim e começou a atacar o pau no outro. Começou a falar. Aí eu procurei o irmão na igreja. Achei. Falei assim, irmão, vem cá um pouquinho. Aí ele veio. Falei assim, o irmão aqui quer falar com você. Eu falei, fala para ele agora. E saí de perto. Não sei o que virou, irmão. Mas eu fiz isso. Se todo mundo fizesse isso. Não tinha fofoca no meio da igreja. Não se conforma. Não se conforma. Não se conforma com aquele jeitinho brasileiro. Olha, pastor, lá no meu emprego, sabe? O pessoal, de vez em quando, eles fazem uns cambalachos lá. Pastor, você sabe como é que é, né? Eu
para não ficar mal com a moçada, eu entro no embalo deles. Não se conforma, querido, com isso não. Não se conforma. Lá na empresa onde eu trabalho, uma das primeiras coisas que nós que trabalhamos em determinados setores lá, temos que fazer é mentir. Primeira coisa que quando eu entrei lá 15 anos atrás, eu falei para o meu encarregado, ó, eu não vou mentir. Mas se você não mentir, você vai para a rua. Eu falei, então não vou nem começar a trabalhar. Mas eu não minto, eu estou lá há 15 anos. E o pessoal sabe, ó, o encarregado lá, quando ele vem falar para mim, ó, fala que eu não estou. Eu falei assim, ó, você sabe, eu falo para ele, você sabe que eu não vou falar, né? Então você manda, se você quiser mandar outro, eu não recomendo, mas se você tomar a decisão de mandar, mas não me manda fazer isso aí, porque você sabe que eu não vou. Eu não vou, eu vou falar a verdade. Falar, ó, ele está aqui, talvez ele não possa te atender, mas ele está aqui. Não se conforma, irmão. Não se conforma com aquilo que é contrário à vontade de Deus. É o primeiro passo na nossa vida. Não se conforma. Eu não estou, mais uma vez eu digo, eu não estou incentivando você a brigar, mas assumir uma posição. Uma vez quando eu era líder de jovens da Monte Santo, falei o nome da igreja, mas essa aí não tinha nada a ver. Eu era líder de um ministério de jovens, e naquele dia teve uma moça que fez aniversário. Ela está lá, se quiser perguntar para ela, pode perguntar. A Lu Flor, pode perguntar. Aí reuniu a moçada dos jovens, tudo sentando na mesa, papapá. Aí o rapaz veio com aquela champanhe. Aí ele abriu e falou assim, isso aqui é para quem faz aniversário. Aí todo mundo fez assim, ó, todo mundo olhando para mim. Aí eu falei assim para eles, eu não vou beber. Mas tem pouca porcentagem de álcool, mas tem álcool. E a palavra de Deus fala que um pouquinho de fermento estraga a massa toda. Não, pastor, eu bebo porque eu não me embriago. Mas a partir do momento que o seu corpo entrou álcool, o Espírito Santo, irmão, ele não fica. Ele não fica, ele sai de você. Porque o álcool é usado pelo diabo. Quem que inventou a bebida alcoólica? Fala para mim, foi Deus? Se você analisar, por que eu estou batendo nessa questão da bebida alcoólica? Porque hoje em dia, o que eu vejo de cristãos envolvidos com bebida alcoólica é brincadeira. O que eu vejo, gente do céu, é algo assustador. E aí tem uns que falam assim, pastor, o senhor não pode pregar isso, porque senão o povo vai embora da igreja. Eu prefiro que o povo vá embora da igreja do que ver o povo ir para o inferno. Do que ver o povo ir para o inferno. Por minha causa? Não. Por minha causa, não. Por eu deixar de pregar a verdade? Não. Se for, vai por outro motivo. Mas eu vou chegar diante de Deus e falar assim, está aqui, ó, estou entregando meu ministério. Preguei a verdade como o senhor mandou pregar. Então eu estou livre. Estou inocente do sangue de qualquer pessoa. Irmão, isso sim para mim é importante. Não se conforma, querido. Não se conforma. Não se conforma com aquilo que Deus não aprova. A primeira parte do versículo fala, e não vos conformeis. No livro de Romanos, no capítulo 14, a Bíblia diz assim, bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Eu não vou aprovar aquilo que vai trazer condenação sobre mim e sobre a vida de outras pessoas. A questão da bebida alcoólica, você pode ver. Quando Noé começou a beber vinho, o que aconteceu com Noé? Ele ficou bêbado, caiu pelado, e um filho dele veio e viu ele nu, foi amaldiçoado, e por causa do vinho, uma nação inteira hoje sofre com guerras e com destruições, por causa do vinho. As duas filhas de Ló, quando foram embebedar o pai, para o pai ter relação sexual com elas, elas deram o que para o pai? Vinho. Deram vinho. O que é que Paulo fala em Efésios?
não vos embriagueis com vinho. Aí tem os cabeça de canjica que não lê o versículo todo. Paulo fala assim, e não vos embriaguei com vinho. Aí ele vai fazer referência ao que tem no vinho, onde há devassidão. Ele não está falando, ele fala do relato da embriaguez. E aí ele vai falar o que é que tem no vinho. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, aí tem a vírgula, aonde há devassidão. Uma vez eu estava numa roda de pastores, e eu só não bati num pastor porque Deus me segurou. Ele falou assim, um falou assim para o outro, eu falei, eu nunca mais eu sentei com ele. Eu falei, Deus, não vou, não dá. Um falou assim para o outro, ó, toma vinho você, porque eu vou dirigir. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ele está declarando que o vinho tira o sentido, que o vinho faz a pessoa perder a sobriedade para ter um controle motor em relação ao veículo. Então ele está incentivando o outro a se encher com aquilo que tira a percepção humana, que leva a pessoa a perder a lucidez. Eu falei, Deus, eu só não vou bater nele, porque o Senhor não vai deixar, né? Mas eu fui embora. Falei, não vou ficar aqui não, Deus. Querido, entenda uma coisa. Eu estou falando em relação à bebida alcoólica. Eu queria pregar isso aqui para a igreja inteira. Para a igreja inteira. Mas Deus mandou pregar hoje. Nós não podemos nos conformar. Tem muita gente conformado com aquilo que Deus, e achando que Deus está aprovando. Deus não aprova, querido. E não vos conformeis com este século. Aí ele vai falar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Existem pessoas que estão conformadas com aquilo que Deus não aprova e não querem ser mudadas. Não, do jeito que eu estou está bom. Não, olha, eu estou bem assim. Mas a Bíblia fala que você tem que ser transformado pela renovação da tua mente. A transformação se dá quando você ora e quando você lê a palavra. Quando você ora a Deus, em comunhão com Deus, Ele insere em você a personalidade dEle, o caráter dEle. E quando você lê a palavra de Deus é como um filtro que tira todas as impurezas do seu raciocínio e leva você a absorver aquilo que é melhor para a tua vida. Por isso que a Bíblia fala no livro de Salmos, no capítulo 119, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. A palavra ilumina, ela mostra, ela deixa claro, ó, isso aqui Deus não aprova. Por isso que tem um monte de gente que não lê a Bíblia, porque não quer ser confrontado com a verdade. Está conformado, não vai ler, porque se ler ela vai perceber, fala assim, Deus não aprova isso. Por isso que tem gente que não gosta de pregação desse tipo. Eu amo. Sabe por quê? Porque mesmo que seja uma palavra de exortação, e não é uma palavra de exortação, é uma palavra de ensinamento. Mas mesmo que fosse uma palavra de exortação, quando Deus exorta alguém é porque Ele ama. Hebreus capítulo 12. Deus corrige o filho que Ele ama. Se Deus está me corrigindo é porque Ele me ama. Se Deus está me corrigindo é porque Ele não quer que eu perca a salvação. Se Deus está me corrigindo é porque Ele quer que eu seja arrebatado. Então a correção, quando vem de Deus, ela não é ruim, ela é muito boa. Você já imaginou se Deus não nos corrigisse? Aonde nós íamos estar? No inferno. Mas essa palavra não é uma palavra... Isso não é palavra de exortação, gente. Palavra de exortação é mais forte. Diga assim para quem está do teu lado. O caldo é mais grosso, irmão. O caldo é grosso. Mas Deus faz isso porque Ele ama a gente. Você precisa ser transformado pela renovação da tua mente. A tua mente tem que ser renovada. Sabe por quê? Por isso que eu falo, não se conforme e não vi no culto, irmão. Tem gente que está conformado, tem gente agora, crente agora, que está vendo novela em casa. E podia vir para o culto.
Hoje em dia, qualquer coisinha, o povo... Não. Sabe por que Deus me deu o carro? Porque eu ia a pé para a igreja. Por isso que Deus me deu. E Deus vai me dar um carro, irmão. Se você vê o carro que Deus vai me dar, irmão do céu. Eu falei, Deus, é esse aí mesmo que eu quero. Rapaz do céu. E ele já falou, ele falou assim, ó, é tal e a cor dele é preta, quando chegar você vai ver. Deus vai, para a glória do nome dele. Ah, meu filho. Porque eu ia a pé para a igreja. Eu ia debaixo de chuva. Quando não tinha jeito de eu ir, eu pedia carona. Quantas vezes eu peguei carona? E não tenho vergonha de pedir, não. Para ir para a igreja? Não tenho vergonha. Ô, irmão, dá uma carona para mim. Hoje eu dou carona, com o maior prazer. O pessoal se conforma. Não dá para ir no culto hoje, não. Por quê? Não sei, sabe? Eu estou com uma dorzinha assim no cantinho esquerdo da unha, lá na ponta. Então não dá para ir no culto, pastor. Deus entende. Eu não estou dizendo, querido, por favor, por que eu bato nessa tecla? Eu não estou dizendo que há situações que você não pode vir. Por exemplo, pastor Marcelo não pôde vir hoje, por uma questão profissional. Ele teve que fazer um curso pela empresa dele, lá em Araraquara. Onde ele está sendo abençoado. Muitas vezes o nosso guitarrista, o Dani, não pode vir, porque está envolvido com compromissos, com trabalho. Você muitas vezes não pode vir. E você nem precisa me justificar. Eles justificam para mim porque estão debaixo da minha cobertura em relação ao Ministério de Música. Mas quando você não pode vir por um motivo justo, meu irmão, Deus abençoa você. Agora o duro é quando a pessoa pode vir e não vem. Porque está acostumada. E tem famílias que estão longe da igreja. Por isso que quando um profeta fala, você tem que prestar atenção. Tem famílias que estão hoje longe da igreja, que estão passando momentos de dor e de sofrimento, e no início, quando começou a se conformar e não vir no culto, eu avisei, eu falei, olha, não deixa de ir no culto, vai no culto, se precisar eu vou buscar vocês, não deixa de ir não. Hoje, estão fora da igreja e estão no meio de tempestade. Nós vamos até socorrer, vamos atrás, vamos ajudar, mas são favas contadas, não tem jeito, irmão. O primeiro momento, a ilusão, parece que está tudo bem, mas só que depois a consequência vem. E quando um profeta fala, acredita, querido. Por isso não se conforme com aquilo que não é da vontade de Deus, mas seja transformado através da oração, através da Bíblia, do envolvimento com o reino de Deus. A tua mente, durante o dia inteiro, você absorve um monte de coisa que é lançar. Você sabia que a maior guerra que nós temos é travada aqui, na mente. Se a minha mente não é renovada pela palavra de Deus e pelos momentos de oração, meu irmão, a tendência é que Satanás vai criar aquilo que ele fala lá em Efésios. Ele vai criar fortalezas e vai usar sofismas. O que é sofismas? Sofismas, dá licença, são sugestões na mente. O Dani não gosta de você, porque você usa óculos. Ele não gosta de você. São sugestões, são sofismas que entram aqui. Pastor, isso acontece com o senhor? Acontece, mas eu vou e renovo a minha mente com a palavra. Aí aquilo que não é de Deus vai embora, vai pelo ralo. Por isso, querido, não se conforme. Procure renovar a tua mente. Procure analisar tudo segundo aquilo que é a vontade de Deus. E isso é uma atitude individual, pessoal. Eu não posso tomar por você, você não pode tomar por mim. Nem o marido e a esposa não podem fazer isso em conjunto. Isso é algo que individualmente cada um tem que decidir. É claro que um pode ajudar o outro, mas a decisão é exclusiva. Não se conformar. Eu não me conformo. Não me conformo. Mas você é chato, careta. Mas eu não me conformo. Mas você é metido. Não, mas eu não me conformo. Não. Por quê? Porque Deus não aprova. E se Deus não aprova, não serve para mim. Fica de pé, querido, na presença de Deus.
Fica de pé. Você está entendendo o que Deus está falando? Culto de quinta-feira é assim, irmão, é culto de ensinamento. É para você aprender. É para você entender o que a palavra de Deus recomenda. Sabe? Para você compreender. Eu bati na questão da bebida alcoólica, porque nesse final de ano eu me assustei. Eu fiquei assustado, gente, com o que eu vi nos Facebook da vida aí. Eu fiquei assustado. Falei, Jesus, o Senhor vai voltar e praticamente 70% da igreja vai ficar, Jesus. Gente frequentando balada, crente frequentando balada. Falei, meu Pai do céu, tem misericórdia, Deus. Porque tem uma legião de pastores do diabo pregando mentira em cima dos púlpitos, falando coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. São pastores do diabo. E quando a Bíblia fala para você não se conformar, a Bíblia fala de um alerta que Paulo dá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no capítulo 4. No capítulo 3, Paulo vai falar assim, que nos últimos dias nós viveríamos tempos difíceis, porque os homens se tornariam egoístas, amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente que não quer mais consultar Deus. Não, olha, se eu gostei, Deus não precisa aprovar. Gente egoísta, egocêntrica, que é agarrada à sua própria vontade. Paulo falou, nos últimos dias vai, e é o que está acontecendo hoje. Aí no capítulo 4 ele fala assim, ó, para Timóteo, Timóteo, prega a palavra. É o que eu estou fazendo, estou pregando a palavra. Não porque eu seja melhor do que os outros, não é isso não. Mas é a recomendação de Deus para cada pastor, cada líder. Prega a palavra. Aí ele vai falar assim, porque vai chegar um tempo, e ele está falando das pessoas na igreja. Ele fala assim, vai chegar um tempo em que eles não vão suportar a sã doutrina. Tem gente que não quer mais ouvir mensagens como essa. Tem gente que taca o pau no pastor, porque o pastor prega uma mensagem dessa, porque não suporta mais. Não, que é uma mensagem assim que fala, olha, você pode fazer o que você quiser, que Deus vai levar você para o céu de qualquer jeito. Ah, irmão, eu não vou pregar isso não, porque isso é mentira. Isso é mentira. Não, irmão, pode continuar vivendo no adultério, na prostituição. Não, pode continuar dando calote. Pode continuar bebendo. Bebe da número 1 até a 51. Pode tomar socialmente. Toma só um golinho, só não tem problema não, irmão. Vai tomando, porque afinal de contas Deus é amor, né? Deus é amor, irmão. Mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. Fecha os teus olhos nesse momento. Aleluias. Oh Deus, oh Pai, nós queremos ser como a geração de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja que foi gerada aqui nessa terra, onde os irmãos e as irmãs, eles não se conformavam com o pecado, eles não se conformavam com aquilo que o Senhor não aprovava, Pai. Eles morriam nas arenas, eram devorados pelos leões, eram decapitados, eram queimados vivos, mas morriam como salvos no Senhor. Oh Deus, faz a tua igreja voltar a olhar para a igreja primitiva, uma igreja onde a tua presença habitava no meio do povo por causa da santidade, uma igreja onde os milagres aconteciam por causa da santidade, por causa do temor e da reverência à tua palavra, Pai. Nós queremos ser como a igreja primitiva. A cada dia não queremos nos conformar com aquilo que é pecado, com aquilo que o Senhor não aprova, Deus. Não importa os benefícios que iremos ter, se iremos ter a aprovação da sociedade, da família. Não. Como Pedro declarou diante do tribunal judaico, no livro de Atos, no capítulo 4, antes importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Que seja essa nossa conduta a cada dia, que seja essa nossa conduta a cada dia, ó Deus vivo.
É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus.